A gente ainda não tem os resultados, não tem a aprovação da Coronavac aqui no Brasil para 3 a 5 anos de idade, mas o Butantan está falando com o pessoal do Chile, deve ter números para isso logo mais, então a gente deve ter esse tipo de aprovação em algumas semanas aqui no Brasil, eu espero, mas a gente já tem a Coronavac agora comprada pelo Ministério da Saúde, 10 milhões de doses para distribuir no Brasil, então se você for no posto de saúde com seus filhos, agora tem 2 vacinas para eles, a Coronavac e a Pfizer, foi muito legal, inclusive, tomar minha dose de reforço aqui. Em São Paulo, a gente já estava aplicando a Coronavac aqui por conta do Butantan, é uma das vantagens de ter uma fábrica de vacina na sua região, por isso que é importante a gente ter Fiocruz e Butantan produzindo vacinas aqui no Brasil. Na fila do lado estavam as famílias com as crianças para se vacinarem, o carinho dos profissionais do posto de saúde com as crianças para poder aplicar a vacina estava fantástico de ouvir, e isso vai se estender para o Brasil todo, então logo mais tem 2 opções, pelo menos em São Paulo a vacinação já está seguindo faixa etária e não critério de prioridade, não é mais só as crianças com alguma comorbidade, que o pessoal fala que aumenta o risco delas e aí aumenta a necessidade de se vacinar, e se você está com receio de efeitos adversos da vacina nas crianças, o maior boato que espalharam aqui no Brasil é o de risco de miocardite, e eu chamo de boato porque existe algum risco da vacina provocar isso? Existe, mas primeiro, esse risco não é alto em crianças, e segundo, com números que a gente tem de agora para os milhões de vacinados já nos Estados Unidos, o risco de miocardite nas crianças que contraem Covid é 16 vezes maior do que o risco de miocardite nas crianças vacinadas, ou seja, se você está preocupado com miocardite nos seus filhos, se você quer proteger os seus filhos da miocardite, vacine os seus filhos. E não fique sem vacinar, porque é muito mais arriscado desenvolver isso pegando Covid do que tomando a vacina. E pegando Covid ainda tem a síndrome inflamatória multissistêmica e vários outros problemas que nos Estados Unidos estão atingindo basicamente as crianças não vacinadas. 95% dos casos de inflamação multissistêmica são nas crianças não vacinadas que pegaram Covid, e 100% das crianças internadas por causa dessa síndrome estão não vacinadas nos Estados Unidos, não vacinadas. Então, se você quer uma proteção dessa para os seus filhos, faça esse favor, leve eles no posto de saúde para se vacinarem. A gente tem muito por que proteger as crianças aqui no Brasil do que protegê-las. Eu pretendo muito vacinar meu filho, mas eu estou esperando o outro resultado, que hoje é uma ótima notícia também. A Pfizer deu entrada hoje no FDA, que é a Anvisa americana, com o pedido de autorização emergencial para uso da vacina pediátrica de 6 meses a 5 anos de idade. São 2 grupos diferentes aí, de 6 meses a 2 anos e de 2 anos a 5 anos. Eles entraram com os 2 pedidos juntos, e lá é uso emergencial. Vou explicar um pouquinho do porquê aqui e dizer o que isso me anima. São 2 etapas que a gente precisa cumprir para as vacinas, para elas chegarem na fase de aplicação em todo o mundo. Tem a etapa de segurança e tem a etapa de eficácia, né? Então a etapa de segurança é fase 1 e 2, você primeiro aplica nas crianças saudáveis para ver se elas não vão desenvolver reação, como se fez com adultos e com todo mundo, depois de ter feito com adultos inclusive, e depois você mede se elas produziram anticorpos por conta da vacina e o quanto que essa proteção está funcionando para não deixar elas serem infectadas. Então, segurança vai ser essa fase de reação ou não à vacina e ver se produz anticorpos contra a vacina, e eficácia vai ser ver se essa proteção que é produzida de fato protege contra a doença no mundo real. Quantos casos acontecem entre vacinados e não vacinados? Já expliquei várias vezes aqui nas lives. O que acontece é que, para o grupo, eles diluíram a dose da vacina para essa faixa etária. A vacina de adultos tem 30 microgramas de princípio ativo, a vacina pediátrica de 5 a 11 anos tem 10 microgramas, então diminuíram 3 vezes o princípio ativo por causa do tamanho das crianças e aplicaram. E nessa vacina, para 6 meses a 5 anos, eles diminuíram para 3 microgramas. Então reduziram ainda mais o princípio ativo por causa do tamanho das crianças. E o que aconteceu foi que, na faixa de 6 meses a 2 anos, a produção de anticorpos foi boa nas crianças participando dos testes, compatível com as outras idades, maravilha, mas na faixa etária de 2 a 5 anos, a produção de anticorpos não foi comparável às outras faixas etárias, não produziu tanto anticorpo. Talvez porque a dose foi muito pequena para esses grupos. E o que eles fizeram foi propor, com base nessa análise da resposta imune, dar uma terceira dose para as crianças. Então, ao invés de você dar 2 doses como estão para todas as outras faixas etárias, porque tem menos princípio ativo e porque a gente está indo pelo caminho da segurança com as crianças mais novinhas, com todo mundo na verdade, mas com elas em especial,
dar uma terceira dose para elas. O problema é que você tem que esperar um prazo para dar essa terceira dose para poder entrar no regime de vacinação e depois você tem que esperar a terceira dose para acompanhar os casos de Covid entre essas crianças. E isso atrasa muito o teste, muito no sentido de meses, uma coisa que já deveria estar tendo resultados. Então, os resultados tinham sido adiados ali para março, mais ou menos, por conta dessa terceira dose que se viram aplicando por conta da resposta imune das crianças. Mas tudo indica, por essa aceleração dos resultados, que apesar da resposta de anticorpos não ter sido tão comparável com as outras faixas etárias, essas crianças devem estar muito protegidas contra a Covid, porque com base nos resultados preliminares, o FDA já falou para eles: submete os resultados que vocês têm até agora, a gente aprova 2 doses, se elas forem seguras e eficazes, e depois a gente acompanha o resultado para uma terceira para ver se vai ter a necessidade da terceira dose. Então agora, hoje, nessa terça-feira, dia 1º de fevereiro, eles deram entrada com os resultados das primeiras 2 doses para o FDA fazer a aprovação emergencial dessas 2 doses para agilizar esse processo, e fica pendente o resultado da terceira dose para ver se precisa dela, se compensa vacinar com ela ou não, mas já tem 2 doses sendo submetidas. Então eles esperam a aprovação disso aí para o mês de fevereiro a março agora, para começar a vacinação março, abril nos Estados Unidos. Também vão submeter os resultados para a Europa logo mais, provavelmente esperando o resultado nos Estados Unidos. E aí a gente pode esperar uma submissão disso aqui no Brasil. Então, se o ministro da Saúde não atrapalhar, se o governo brasileiro não atrapalhar, a gente deve ter vacinação para essa faixa de 6 meses a 5 anos de idade aqui no Brasil, ainda nesse primeiro semestre, pelo menos no finalzinho do primeiro semestre, pendente da compra de vacinas aqui no Brasil, porque a Anvisa tem feito um trabalho muito bom de pedir os resultados e aprovar isso quando é aprovável, da Pfizer, e muito provavelmente também, pelo menos de 3 a 5 anos, da Coronavac aqui no Brasil. Então começo essa live especialmente aliviado e feliz com a perspectiva de poder vacinar meu filho ainda esse semestre contra a Covid, porque isso vai tirar um peso enorme dos ombros e das costas aqui de saber que ele pode ter essa proteção, porque basicamente é isso que está me deixando preocupado a essa altura.